Medição de resistência. Tá? A gente já viu até agora a medição de tensão e corrente. Tá? Lembrando, ó, mais uma vez, a gente está vendo isso do ponto de vista do sistema mais antigo, né, que é o sistema baseado em galvanômetro. Por quê? Porque vocês ainda estão em maturação em termos de engenharia, né? Vocês ainda estão vendo eletrônica, aplicador operacional, sinais sistemas. Então, aprofundamento, vocês vão ver lá em instrumentação, que é a disciplina do nono semestre. Tá? Enfim, tá? O que é meu objetivo na aula de hoje? Tá? Apresentar alguns métodos de medição, tá? De resistência, né? Alguns sistemas que ainda hoje são utilizados, tá? Na sua concepção mais abstrata, né? Certo? Mas se a gente pegar a literatura, existem técnicas variadas, né, para medição, e isso aqui varia de acordo com a magnitude da resistência que vocês pretendem medir, certo? Então, existem circuitos baseados em pontes, que são hoje os sistemas que possuem maior precisão. Tá? Eu, se não me engano, até lá no trabalho de medidas, né, de calibração, então, vocês fizeram, até um grupo de vocês até me apresentou um trabalho de uma simulação do ponte de Wien, se não me engano, né, certo? Muito bom trabalho, até esqueci de comentar isso no dia. Tá? Outro grupo também mostrou isso, também há o uso de uma variação de uma ponte CA para medição também de indutância, o primeiro fez para medição de capacitância. Tá? Aqui nós vamos analisar a ponte CC com foco na medição de resistência. Tá? Mas também vão ver outros circuitos, né? Circuitos baseados na lógica de utilizar tensão medida e corrente medida, que é o voltímetro amperímetro, e também o ohmímetro, tá? E aqui o ohmímetro eu posso abrir em ohmímetro série, ohmímetro básico, elementar do série, e ohmímetro shunt, tá? Então vamos iniciar com o método voltímetro amperímetro, que talvez seja o mais lógico, tá? Mais na cara, quando a gente pensa em medir resistência, né? Por quê? Porque isso aqui vem da primeira lei de Ohm, né? Certo. Resistência é igual a V dividido por I, tá? Se no determinado elemento eu medir em paralelo a tensão sobre esse elemento e medir também a corrente que flui por dentro desse elemento, eu sou capaz de fazer a aplicação dessa lei e determinar o valor de uma resistência desconhecida. Tá? O legal desse método, né, é que essa medição eu posso fazer em sistemas energizados e não apenas em sistemas isolados. Tá? Vocês vão ver em outros sistemas que eu preciso fazer uma desenergização do sistema para obter o valor da resistência. Tá? No entanto, né, esse princípio de medir resistência de forma indireta a partir de medidas de tensão e corrente possui duas variações. Uma topologia de medição do voltímetro perímetro ajusante e outro a montante. Tá? Método voltímetro perímetro ajusante. O que significa isso? Como vocês devem lembrar lá de geografia, né? A montante, vocês estão indo para a fonte, a jusante, vocês estão indo para a carga, né? Estão indo lá para o mar, né? Certo? A montante está subindo o morro, né? Certo? Então, quem é a jusante aqui? Na verdade, é o voltímetro, tá? O voltímetro aparece após a carga, né? Certo? A carga e o amperímetro. Tá? Então, é o voltímetro ajusante do amperímetro. Tá? Como é que eu posso analisar isso aqui, tá? Se vocês fossem em laboratório e fizessem essa conexão do perímetro e voltímetro, tá? Vocês poderiam medir o valor de Rx, tá? E aí eu vou definir como sendo a medição ideal. Por que a medição ideal? Porque nessa medição aqui, eu estou desconsiderando as resistências internas do perímetro e do voltímetro. Nesse caso específico, mais específico ainda, estou desconsiderando que aqui existe uma resistência interna desse voltímetro que é de grande magnitude. Tá? Então, na medição real,
Como que eu posso fazer essa análise? Posso fazer essa análise aplicando lei das correntes de Kirchhoff nesse nó aqui. Nisso aqui, vocês conseguem concluir que a corrente medida no voltímetro, desculpa, a corrente medida no perímetro, tá, que é o elemento que mede corrente, né, é igual a corrente X, que flui por dentro do resistor desconhecido, mais a corrente IV, eu esqueci de alterar isso aqui, desculpa, depois eu altero, que flui para dentro do voltímetro. Tá? A tensão medida no voltímetro, por sua vez, tá, pode ser calculada por meio do produto, né, entre a corrente X e Rx, ou então do produto da corrente que flui por dentro do voltímetro vezes a resistência interna desse voltímetro. Tá? Jogando essa segunda expressão na primeira expressão, né, combinando essas duas expressões, eu chego nessa expressão aqui, agora a corrente medida, a função das tensões medidas e dos parâmetros do circuito. Tá? RV é um parâmetro do circuito, V é uma tensão lida, corrente e média é uma corrente medida, Rx é um parâmetro desconhecido. Então, eu posso resolver essa equação para Rx. Tá? Então, o valor real de Rx depende dos valores medidos no voltímetro e no perímetro, depende, mas depende também da resistência interna do voltímetro. Tá? Notem que se a resistência do voltímetro é muito maior que a Rx, ou seja, a resistência interna do voltímetro, que é, por definição, deve ser um valor muito alto, quando ele for, olha, eu vou colocar aqui mais que 10 vezes que a Rx, tá? Isso aqui se aproxima a zero. Tá? Isso aqui se aproximando a zero, a equação de medição real se aproxima da equação de medição ideal. Certo? Então, esse método aqui, essa conexão de voltímetro e perímetro, é adequado para a medição de resistências baixas. Tá? Isso aí é importante. Tá? Por quê? Porque aí eu não fico preso ao problema de, por exemplo, se Rx é grande e esse Rx é equiparável a RV, tá? Rx em RV vai dar uma resistência paralela que vai diferir muito de Rx. Tá? E aí, naturalmente, essa corrente vai ser muito diferente da corrente real que flui por Rx. Tá? Agora, Rx é muito pequeno. Tá? A corrente que vem sendo medida aqui tende a ser aproximadamente igual a Ix. Tá? Daí, sim, eu não vou ter erro de medição. Tá? Fazendo essa análise aqui, né? Certo? É possível perceber, né, que existe uma relação entre a corrente medida, tá, ou a resistência calculada, tá, o valor da resistência desconhecida e o valor interno da resistência do voltímetro. Tá? Com isso, né, eu posso definir o erro da medição, né, que é basicamente o erro tradicional, né, elementar, né, que a gente viu lá no primeiro dia de aula de conceito de medidas, né. O erro de medição é sempre o erro que o instrumento nos apresenta em relação ao valor estimado como sendo verdadeiro daquela resistência. Tá? Não muda em nada. Esse é o erro absoluto. Tá? Se eu quiser obter o erro relativo, divido por Rx e multiplico por 100%. Tá? Escrevendo esse Rmed, tá, em função dos parâmetros do circuito, né, essa expressão daqui, né, Rx é o Rmed, tá, a gente obtém essa equação aqui, né. E a gente pode concluir que o erro de medição depende do valor de Rx real
e do valor de RV, tá? Segundo essa equação aqui. Tranquilo? Aqui tem um exemplo, tá? Para ilustrar essa análise de exatidão, né, do método de voltímetro amperímetro ajusante, né, de forma numérica. Tá? Considere um voltímetro com sensibilidade 20.000 ohms por volt. Tá? E calcule o erro de medição da resistência utilizando o método voltímetro amperímetro ajusante nos seguintes casos. Tá? Então, letra A, o que eu tenho? Eu usei esse voltímetro, tá? E medi 3,4 volts. Usei também um amperímetro e obtive 48,5 microamperes, tá? Vamos passar isso aqui lá para o Wink. Então, o que nós temos, tá? Sensibilidade, vamos recuperar lá a aula passada, né? Certo? Com a sensibilidade, né, que é uma forma de parametrizar, né, um voltímetro, eu consigo obter a resistência interna do voltímetro. Tá? Multiplicando quanto isso aqui? Certo? Pelo fundo de escala. Tá? Nesse caso, eu esqueci de colocar aqui o fundo de escala, mas vamos assumir, então, que o fundo de escala desse voltímetro é 5 volts. Certo? Então, com essa resistência, com essa sensibilidade, vezes o fundo de escala, eu consigo descobrir a resistência interna desse voltímetro. Certo? E aí a gente pode fazer duas comparações, tá? A comparação entre a medição real e a medição ideal. Tá? A medição ideal é pegar o valor lá da tensão medida, dividindo pela corrente medida. Era isso que a gente faria no laboratório, né? Eu acredito que quase todos fariam isso, né? Pego 3,4, divido por 48,5 micro, isso aqui vai dar 70,1 quiloohms, tá? Por que eu digo que todo mundo faria isso, tá? Na prática, tá? Sem estudar incertezas, né? Porque normalmente a gente pega lá o amperímetro, tá? E a gente não se preocupa com a exatidão, tá? Porque muitas vezes a gente só quer ter uma noção do valor, né? Certo? Mas se a gente pegar isso aqui agora e analisar da forma real, a gente vai ver que existe bastante erro associado. Tá? Aqui vamos utilizar qual equação? A equação esse aqui. Essa equação daqui. Perfeito? Então, o que nós temos aqui? Rx, valor da resistência desconhecida, tá? Agora, sim, calculada, levando em consideração a resistência interna do voltímetro, é igual a 3,4 ponto, dividida, desculpa, por 48,5 vezes 10 na menos 6, micro, né? Menos 3,4 dividido por 100K.
certo? Alguém faz esse cálculo para mim? Vou fazer aqui também, mas peço que alguém faça também. Encontrei aqui 234,5 quilômetros. Tá? Por que surgiu? Por que mudou tanto aqui? Primeiro, tá? E basicamente por isso, né? RX é maior que RV. Tá? Quando acontece isso, tá? Essa medição ajusante, tá? Ele provoca erro, tá? Que a gente pode quantificar aqui, né? Colocando a equação de erro relativo, mas basicamente eu posso dizer que isso aqui é erro, edição errada. Certo? Uma conclusão importante aqui. Tá? Tá? Quando eu faço por isso aqui, né? Certo? Por esse método. Agora, vamos para outro caso, letra B. Medição ideal. Tá? R medido é igual a 3,4 dividido por 1,58 milho. Isso resultou em um valor de 2,15 quiloohms. Tá? Medição real. Daí sim a gente vai levar em consideração o efeito do voltímetro. Rx é igual a 3,4 dividido por 1,58 milho menos 3,4 dividido por 100K. Encontrei aqui um valor aproximado de 2,2 quilômetros, tá? Se vocês colocarem aqui, né, a gente até pode calcular isso aqui, o relativo disso, né? Tá? O erro aqui nesse caso deu menos 47 ohms, aproximadamente. Tá? Percentualmente, esse erro é em torno de 2%, tá, pessoal? Menor que 2%. Tá? Por que eu consegui me aproximar do valor medido? Pelo fato de que Rx é muito menor que RV. Tá? E aí sim a medição funciona. Tá? Só alguma dúvida aqui? Tranquilo? Vamos seguir, então. Tá?
Vamos para a próxima configuração, método voltímetro, amperímetro, a montante, tá? Quem está a montante? O voltímetro está a montante em relação ao amperímetro e resistência. Tá mais próximo da fonte. Tá? Então, a medição ideal continua sendo a mesma equação, né? Pega o valor lido no voltímetro, pega o valor lido no amperímetro, calculo pela primeira lei de Ohm, resistência medida. Tá? Aqui nós vamos ter efeito da resistência série do amperímetro. Tá? Então, a tensão medida no voltímetro é igual a quem? A Rx mais RA vezes a corrente medida, tá? No amperímetro. Por que a corrente medida? Porque a corrente medida, nesse caso, é igual à corrente Ix, né? Tranquilo? V medido e medido são variáveis que a gente obtém lá no ensaio, né? RA é um parâmetro do amperímetro, tá? Então, com isso, eu já consigo obter o valor de Rx. Tá? Se Rx é muito maior que Ra, a montagem é ideal. Por quê? Porque se Rx é muito maior que Ra, ou digamos assim, Ra é aproximadamente igual a zero, eu posso aproximar isso aqui a zero. Tá? Então, esse método, essa configuração de voltímetro, amperímetro para medir resistência, ela é adequada para fazer medições de resistência muito altas. Tá? E aí já notem, ó, um dá para usar para medição de resistências baixas, outro já para medição de resistências altas. Tá? Quanto menor essa resistência aqui, Rx, e mais próxima for de Ra, maior vão ser os erros de medição. Tá? De forma geral, tá? É isso. Tá? O erro, eu posso definir da mesma forma. Tá? Diferença entre a resistência medida e o valor real da resistência. Se eu botar a resistência medida em função da resistência do circuito, tá? Eu posso calcular o erro, tá? Então, o erro aqui nesse caso, o erro absoluto, é função da resistência do perímetro, tá? Quanto maior a resistência do perímetro, maior vai ser meu erro. Basicamente isso. Se eu quiser isso aqui escrever em erro relativo, isso aqui é igual a RA, dividido a referência, que é Rx, vezes 100%. Tá? Enfim, tá. Esse método é o método que basicamente é utilizado hoje em dia, tá? Tanto em instrumentos eletrônicos quanto em instrumentos digitais. Porque a gente tem como fazer o uso de tensão para fazer isso aí, essa medição de R, com baixa incerteza, né? Certo? Claro que as incertezas lá do conversor AD também vão ser levadas aqui para essa medição digital de resistência, tá? A gente não vai ver isso, tá? Vamos passar para o próximo circuito. Ohmímetro. Tá? Então, o ohmímetro tem três configurações básicas. Tá? Tem o ohmímetro básico elementar, que é esse daqui, tá? Que é um princípio do ohmímetro série. Tá? Depois nós temos o ohmímetro série, que é uma melhoria desse ohmímetro básico, e o ohmímetro shunt. Tá? Esses elementos aqui, sim, de fato, são baseados no uso do galvanômetro. Tá? Esse aqui é um galvanômetro. Tá? Ou vocês podem também entender isso aqui. O princípio de medição da resistência é baseado na medição de microcorrentes. Tá? Por isso que está aqui, né? Tranquilo? Esse ohmímetro, na sua forma mais elementar, que essa aqui, ela é composta de uma fonte de tensão interna, que é esse elemento VB,
que pode conter aqui na sua representação a resistência interna dela, dessa bateria. Basicamente, isso aqui é uma pilha, né? Isso aqui é a pilha. Ou, vou botar aqui, bateria. Tá? O galvanômetro, tá? E aqui o galvanômetro é representado por aquele mesmo modelo que a gente vem trabalhando em série com a resistência interna, RM, tá? E também com uma capacidade de corrente máxima. Um RS, que é a resistência de limitação de corrente, tá? Que tem uma função semelhante à resistência externa que a gente coloca lá no, quando a gente quer usar o galvanômetro para construir um voltímetro. E o RX, tá? Mas quem é o RX? Na verdade, o RX não é um componente do sistema, né? Na verdade, o meu sistema, tá? Meu ohmímetro é isso aqui, né? Tá? Aqui eu tenho minhas ponteiras para serem conectados no resistor desconhecido. Tá? De forma geral, nesse sistema, a corrente medida depende da tensão da bateria, tá? E da resistência de Thevenin do circuito, né? Da resistência Thevenin, não, da resistência equivalente, desculpa. Resistência interna do galvanômetro em série com a resistência de limitação de corrente mais o RX, desconhecido. Tá? Corrente de fundo de escala, nesse caso, é igual à corrente máxima do galvanômetro. Tá? E é dada pela tensão da bateria dividido pela resistência, aqui sim, resistência de Thevenin. Aqui, resistência de Thevenin. Vou botar aqui. R de Thevenin. Tá? Que é quem? Resistência interna do galvanômetro, resistência que faz limitação de corrente. Tá? Se a gente olhar para essa equação, tá, a gente obtém o maior valor, tá, quando eu não faço conexão de nenhum RX. Tá? Porque o que eu tenho aqui? Eu tenho um circuito assim, né? VD Thevenin, que é meu VB, em série com meu RD Thevenin, que é RM mais RS. E aqui eu tenho minhas ponteiras. Tá? Se eu realizar o curto-circuito dos terminais, tá, isso aqui vai me dar a maior corrente possível, que é a corrente de fundo de escala, né? Full scale, né? Só para ficar no F que eu coloquei. Fundo de escala, full scale, tá? Então, lá no display do ohmímetro analógico, quando eu fizer o curto-circuito, nas ponteiras, eu vou ter a máxima deflexão do ponteiro. Tá? Aí eu vou ter o meu fundo de escala. Quando eu colocar aqui o outro caso, vou botar de novo, V de Thevenin, R de Thevenin, e aí eu coloco aqui uma resistência infinita, ou vamos deixar em aberto, circuito aberto, tá? Eu não tenho nenhuma corrente fluindo nesse circuito. E medida é zero. Se a corrente medida é zero, tá? Isso não causa nenhuma deflexão no ponteiro do galvanômetro. Então, aqui, eu vou estar medindo uma resistência infinita igual a zero. Tá? Que é o oposto do que a gente viu lá no voltímetro e do perímetro, né? Que quanto maior valor de corrente, quanto maior valor de tensão, maior a deflexão. Aqui não. Quanto menor a resistência medida, maior a deflexão. Tá? Para fins de projeto, né, desse ohmímetro, é conveniente adotar a resistência de Thevenin como sendo a resistência de meia escala. Tá? Por quê? Porque esse elemento, esse dispositivo, o ohmímetro, você já deve ter notado que ele tem uma função não linear, né? Certo? Você está indo até o infinito, isso aqui vai caindo até zero, tá? Isso aqui tem uma não linearidade em algum ponto. Tá? E, na verdade, vai ser nessas extremidades aqui. Tanto aqui no início, quanto no final.
Tá? Então, a gente tem que determinar um range, tá? de leituras. Tá? E esse range, eu não consigo fazer um ajuste dizendo assim, eu vou medir resistência até 100 ohms. Não, não consigo, porque eu começo fazendo medição no infinito. Tá? Então, se adota a resistência em meia escala, porque quando a resistência desconhecida for exatamente igual à resistência em meia escala, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter esse circuito dessa forma. VD Thevenin, que é a bateria, RD Thevenin, que é o equivalente dos elementos do ohmímetro, tá? Em série com uma resistência conhecida, que é exatamente igual à resistência de Thevenin, nesse caso, igual à resistência meia escala. Tá? Isso aqui vai gerar uma corrente medida que vai ser exatamente metade da corrente de fundo de escala. Se a gente olhar lá o display, isso aqui vai ter uma deflexão de 50%. Tá? Se eu quiser analisar mais a fundo esse ângulo, eu posso fazer uma relação entre a deflexão medida, tá? E a deflexão máxima do fundo de escala, né? Que é a deflexão, o ângulo total do meu display. Tá? Quanto maior a corrente medida, maior a deflexão θ. A deflexão máxima ocorre quando a corrente medida for igual à corrente de fundo de escala. Tá? Se eu substituir a corrente medida pela equação para cálculo e substituir a equação também de corrente medida em fundo de escala, vocês vão chegar nessa terceira forma, tá? Notem que a tensão da bateria não some aqui das duas expressões, porque essa se anula, tá? Como RM mais RS eu defini como RH, eu chego nessa expressão daqui. Certo? No final. E essa equação me mostra que, sim, há de fato uma relação, tá, entre ângulo de deflexão e o valor medido. Tá? Quando Rx for igual a RH, aí sim a deflexão, isso aqui é a deflexão percentual, né? Vai ser de 50%. 1 dividido por 2 igual a 50%. Tá? Se eu pegar esse ângulo de deflexão e aplicar a derivada, eu obtenho a sensibilidade do ohmímetro. Tá? Eu consigo fazer uma análise de precisão. Se eu pegar essa expressão aqui, né, e aplicar a derivada, vocês vão obter essa equação daqui. Tá? Se eu derivar essa equação de novo, tá, e igualar a zero, vocês vão perceber que o resultado indica que RH é igual a Rx. Tá? E isso nos permite concluir que a maior precisão do ohmímetro ocorre no centro da escala de medição. Certo? Isso também pode ser analisado, tá, analisando a incerteza associada ao ohmímetro. Tá? Se eu partir aqui da equação de relação de ângulo de deflexão em função de Rx e da resistência de projeto de meia escala, e resolver essa expressão para Rx, a gente obtém essa equação aqui debaixo. Tá? Trabalhando ela aqui e substituindo o fator de deflexão em função da corrente medida e da corrente de fundo de escala, eu chego também nessa outra forma aqui debaixo. Tá? Utilizando essas duas equações e calculando a incerteza da corrente medida, a gente obtém essa equação daqui, que nos mostra que existe uma relação entre entre a incerteza da resistência medida e a incerteza da corrente medida. Tá? E essa função é dada por essa relação aqui. Tá? Se eu plotar isso aqui, né, variando o F, né, que é a relação de deflexão do ângulo do ponteiro, né, vocês vão
obter uma incerteza, tá, percentual em relação a Rx medido dessa forma aqui. Tá? E aí vocês vão notar, né, que os valores mais baixos de incerteza ocorrem na metade do ponteiro, né? Aqui no caso 50%. Né? Esse aqui é um ponteiro que vai de 0 até 100% de deflexão. Tá? E aqui 0% de deflexão. Tá? E aqui vocês enxergam, assim, de fato, a não linearidade desse instrumento de medição. Tá? Mesmo que aqui no meio exista uma condição bem adequada. Então, boas práticas de uso do galvanômetro analógico, tá? Eu não sei se vocês já utilizaram isso, tá? Para medir resistência, é sempre procurar medir a resistência e fazer com que a ponteira se aproxime do centro, tá? Do ponto de medição. Tá? Se vocês deixarem para ir para a extremidade, tá? Por exemplo, aqui 90%, você já tem erro quase 10%, 90%. E 10% é a mesma coisa. Então, enfim, tá. Mas de qualquer forma, o erro básico aqui é 2,5%, não é tão baixo assim, né? Enfim. Para o projeto desse ohmímetro, o que a gente precisa fazer? Selecionar a bateria, tá? Qual o nível de tensão que tu quer alimentar teu circuito? 3 volts, 3,3 volts, 5 volts, o que for. Selecionar o galvanômetro. Tá? Após isso, vocês vão determinar uma situação hipotética aqui, né? Que aí você leva em consideração a resistência meio de escala. Tá? E com isso, tá? Vocês podem obter o valor da resistência shunt que deve ser utilizada aqui para fazer o ajuste aqui, né, e não danificar o galvanômetro, tá? Isso aqui também pode ser escrito dessa forma, né? Nesse caso aqui, não, isso é isso. Pessoal, tranquilo até aqui? Vamos dar uma pausa. Oi? Alguma dúvida? Não? Vamos fazer uma pausa aqui, só para tomar uma água, um café, e a gente retorna em 5 minutos. Tá? Na verdade, 2h33, vamos voltar 2h40. Professor? Fala. Pode voltar lá na parte do jusante rapidinho, só para eu ver um negócio? Claro. Tinha uma dúvida. Quando a gente calculou, a gente usou para achar o RV, a gente multiplicou por 5. Aqueles 5 o senhor escolheu com algum critério? Não, é que eu esqueci de colocar, eu coloquei esse exemplo e esqueci de colocar o fundo de escala. Tá afetado, então. Tipo, sempre vem dado ou a gente determina ele de alguma maneira, assim, conforme a gente achou o fundo de escala para os exercícios da lista? Isso aqui tu tem que imaginar assim, ó. Tá lá meu circuito, tá? Meu circuitinho qualquer, tá? Sistema, tá? E aí desse sistema aqui tem uma resistência desconhecida. E aí o que vocês fizeram na prática? Vocês foram lá, conectaram o voltímetro aqui, dessa forma, e colocaram aqui o amperímetro em série, ou de repente colocou o alicate, que é uma forma também de fazer. E aí emitiu corrente. Tá? Quando vocês pegarem esse voltímetro aqui e conectaram aqui, vocês selecionaram uma escala, tá? Que é meu fundo de escala. E aí, nesse caso, eu falei que era 5 volts. Tá? Mas poderia ser outro valor, poderia ser 20, poderia ser 100. Entendeu? Não sei quem que perguntou. Eduardo, sim, entendi, professor. Entendi, sim.
Tá? É uma questão da prática, né? O que tu utilizou na prática, né? Aqui eu preciso dessa informação. Sim. Certo? Obrigado. De nada. Então, 2h40 a gente volta. Até mais. 1 hora depois. Enfim, vamos continuar aqui. Vamos dar uma passada um pouco mais rápida, tá? E a gente não vai iniciar a parte de pontes hoje, vou deixar para a próxima aula. Mas eu quero, pelo menos, encerrar essa parte dos dois somímetros, série e o shunt, tá? Então, esse omímetro que a gente viu antes, tá? Que é o omímetro básico, tá? Ele não deixa de ser um série, mas é um omímetro básico. Ele tem alguns problemas, tá? E o principal problema é que a bateria, tá, perde a sua carga ao longo do tempo, né? Certo? Coloquei lá uma pilha lá, com o tempo, daqui a pouco ela tem 0,2 volts, daí não funciona nada, né? Certo? No momento que eu faço isso, né, a calibração do zero se perde. Tá? Dispositivos eletrônicos, digitais, é possível de eu implementar algumas lógicas para correção disso, né? Tá? Já aqui não, né? Isso aqui tu precisaria fazer um ajuste no potenciômetro de um elemento resistivo para fazer esse ajuste aí. Tá? Como é que é essa solução? Essa solução se dá pela adição de um resistor em paralelo com a bobina para ajuste de zero, tá? E isso aí é a topologia de fato, omímetro série, que é essa do slide 19, né? Certo? Notem que aqui, tá, R1 é o meu RS, eu poderia ter renomeado isso aqui, mas acabei não renomeando, tá? Esse aqui é a resistência que limita a corrente. Limita a corrente. E é a tensão da bateria. Tá, aqui eu tenho que me preocupar, se eu não sei se tem algo atrás, né? RB aqui é o galvanômetro. Tá, o elemento de medição. Tá? RX, a resistência desconhecida, é o que foi colocado um potenciômetro, em paralelo com o galvanômetro. Tá? Enfim, tá? Como que a gente analisa isso? Tá? A gente também parte do projeto também de meia escala. Tá? Então, o meia de escala aqui nesse circuito é dado por resistência de limitação de correntes em série com o paralelo da resistência interna do galvanômetro e do R2 novo, que é a resistência ajustada do potenciômetro. Então, no momento que tu altera lá, faz o ajuste do potenciômetro, tu altera a meia escala, tá? Mas não altera muito, né? Porque isso aqui tu tá alterando o equivalente de uma associação paralela, tá? Mas altera. Então, na verdade, no momento disso, tu tá fazendo uma pequena excursão ali do zero, né? Por isso que isso aqui vai te dar o zero, né? Digamos, tu faz ajuste para R1 e zero, com esse valorzinho tu vai começando a ajustar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, naquela equação DI igual V sobre R equivalente, né? E aí tu vai ajustando isso aqui, por exemplo, baixei V, baixo R equivalente da mesma proporção, para eu manter I constante. Isso é o ajuste de zero. Tá? Aplicando a lei dos nós, nós temos 3 correntes nesse circuito. Corrente total, corrente do galvanômetro e a corrente no shunt, tá? Que é o I2. Tá? Corrente de fundo de escala, aqui ocorre da mesma forma, ocorre quando eu fizer o curto-circuito aqui, tá? Esse RX for zero. Tá? E nesse caso, nós vamos ter que a corrente de fundo de escala, tá? O total fundo de escala é 2 vezes a corrente de meia escala. E a corrente de meia escala por si, né, é igual à tensão da bateria dividido por 2 resistências de meia escala. Aqui é a equação do lei dos nós. A partir dessas equações, tá, a gente pode partir para a próxima análise, a lei das malhas, né? Vamos analisar o shunt, tá? R2 em paralelo com RB. Então, vocês vão perceber que as duas tensões são iguais.
eu substituir para a lei de Ohm, R2 vezes 2 é igual a Rm vezes Im. Se eu resolver para R2 e utilizando as equações do slide anterior, advindas da lei dos nós, vocês vão poder obter essas três equações, que são as três formas de calcular R2, o valor da resistência para ajuste de zero. Tá? A primeira equação, eu posso conhecer a resistência interna, corrente máxima admissível, tá? E a corrente I2, tá? Na verdade, corrente medida, nesse caso. Ou então, não tem interesse de medir a corrente I2. Não tem interesse em medir a corrente 2. Posso substituir 2 pela relação entre a corrente total e a corrente medida. Tá? Mas eu também não tenho interesse em medir corrente total, então eu posso substituir a corrente total por aquela outra equação, tá? E aí a gente vai chegar numa equação de R2 que depende apenas da corrente medida. Ah, hoje tá bravo. Morar perto da base tem suas desvantagens, tá? Depende apenas da corrente medida e dos parâmetros do circuito, né? Tensão da fonte e os parâmetros resistivos, né? Resistência de meia escala. E era isso aí. Uhum. Certo? Com essa equação, e mais a definição da meia escala para esse circuito, a gente pode obter a equação para a obtenção da resistência para a limitação decorrente do circuito. Tá? E aí vocês podem notar que a resistência R1 depende também apenas da corrente medida e dos parâmetros do circuito. Tá? E aí a gente tem um exemplo 2, que a gente vai resolver hoje. Agora. Aqui e agora. Tá, então aqui nós temos a configuração, a topologia de omímetro série, e a gente quer projetar os valores R1 e R2 de forma adequada, tá? Foram selecionados uma bateria de 3 volts. E um galvanômetro com resistência, vou botar aqui, desenhar a resistência, de 50 ohms, e a corrente máxima, que tanto faz aqui o sentido de fluxo de corrente, de 1 miliampere. 1 miliampere. Tá? Para um projeto em que minha resistência de meia escala é 2.000 ohms, projete letra A, R1 e R2. Tá? Então, a gente pode utilizar qualquer uma daquelas equações que a gente viu nesse slide daqui, né? Certo? Tá? Podemos também, ao invés de usar aqui essa forma mais completa, a gente pode também fazer uma forma mais intuitiva, né? Começando o cálculo a partir do cálculo da corrente total, uma vez que eu já tenho definido o RH. Então, vamos fazer assim, tá? Corrente total do circuito para a condição em fundo de escala, né? Vou botar aqui fundo de escala. É igual a tensão da bateria dividido pela resistência de meia escala, que foi um parâmetro de projeto, tá?
parâmetro de projeto. Então, nós temos 3 volts dividido por 2.000. Isso aí dá 1,5 miliampere. Certo? Se eu aplicar a lei dos nós, aqui, né? Certo? Eu sei que a corrente total é 1,5, eu sei que a corrente máxima admissível no galvanômetro é 1 mili, então a corrente 2 não pode ultrapassar, tá? Na verdade pode ultrapassar, mas nesse caso é exatamente igual a 1,5 menos 1, 0,5 miliamperes. Tá? E com isso eu posso calcular o valor de R2, né? Primeiro parâmetro do meu projeto. Né? E aí a gente pode usar uma daquelas expressões lá. Vou pegar essa primeira, né? Que foi o que a gente utilizou, né? Uhum. Então, substituindo. Resistência interna do galvanômetro, 50. Corrente máxima, 1 mili. Corrente 2, 0,5. Tá? Corta, corta. 0,5 é 2, então 100 ohms. Tá? A primeira parte do projeto foi realizado. Uhum. Tá, continuando, letra B. Quer dizer, letra B não, letra A ainda. R1. Tá? Para R1 a gente vai ter que ir lá buscar a equação. Né? Mesma coisa. Certo? Então, o que nós temos aqui? R1 é igual a quem? Resistência de meia escala, 2.000. Corrente máxima admissível no galvanômetro, 1 mili. RH, Rm, dividido por 3 volts. Isso aí vai dar, se tiver certo aqui o meu cálculo que eu fiz antes, 1966,67. E está projetado, tá? Esse é o projeto do ohmímetro série. Pessoal, alguma pergunta aqui? Não? Tá. Letra B. O que é a letra B? Está pedindo. Determine o máximo valor de R2 para compensar 10% de queda de tensão da bateria. Tá? O que nós estamos fazendo aqui? Aqui a gente está imaginando um cenário em que a gente está operando com o ohmímetro e depois de um tempo ele já não tem mais 3 volts. A tensão E0 é 3 volts, agora a tensão vale 10% a menos, 2,7 volts. Tá? E a partir disso, né, a gente quer verificar qual que é o valor necessário para ajustar o R2, de forma a manter o zero, manter o ajuste de zero, né? Certo, basicamente. Tá? Então, a gente pode seguir o mesmo procedimento aqui. Né? Corrente total do circuito, de fundo de escala, agora vai ser 2,7 dividido por
2000, tá? Notem que esse RH aqui é equivalente de Thevenin de todo esse circuito, né? Tá? Só que agora, como eu tenho 2,7, né, volts, eu não posso mais ter o RH 2000. Tá? Então, eu tenho que alterar esse 2000, tá? Alterando o valor de R2. Então, 2,7 por 2000 vai dar 1,35 miliamperes. Tá? E aí, eu já posso calcular o R2 direto. Tá? R2 é igual a 50 vezes 10 na menos 3, 50 ohms vezes 1 miliampere, dividido por 1,35 vezes 10 na menos 3, menos 1 miliampere, que é a corrente total, em fundo de escala, menos a corrente máxima admissível no galvanômetro. Isso aí vai dar uma resistência de 142,85 ohms, que deve ser ajustado no potenciômetro. No momento que eu chegar nisso aí, eu vou zerar a minha medição lá. Tá? E aí, meu ponteiro vai voltar para zero. Certo? A letra C. Determine o erro com meia escala de deflexão quando R2 está ajustado com o valor do item B. Tá? Quando R2 vale 1,42,85 ohms, meu RH não vale mais 2.000. Tá? Eu acho que isso aqui é um pouco claro para todo mundo. Meu RH vale um outro valor. Tá? Daí eu tenho que calcular essa associação aqui, né? Certo? RH é igual a R1 mais RM paralelo com R2. Tá? R1 é um valor fixo, né? Não é um potenciômetro. 1966,67, mais RM é um parâmetro do circuito fixo, 50 ohms. R2, sim, é um valor ajustado na letra B, de 142,85. Tá? Fazendo isso aqui, essa operação, isso aqui vai dar 2.000, 3,7 ohms. E com isso eu posso calcular meu erro. Ele fala o quê? Erro com meia escala. Tá? Pode ser um erro absoluto. O erro, vou botar um EH, né, de meia escala, é o RK, vou chamar de RK0 original, menos o RH novo, que é esse RH que a gente calculou com esse novo ajuste. Isso aí vai dar um erro de 3,7 ohms. Pessoal, uma dúvida? Tá? Eu não cheguei a fazer esse exercício, mas eu acho que fica como um exercício para vocês em casa, é verificar quanto que seria esse erro, tá? Caso eu não tivesse esse R2, tá? Que tivesse a configuração original. Daí vocês vão ver que esse erro aqui vai ser muito maior que 3,7. Tá? Vocês podem fazer esse exercício em casa. Uma dúvida? Não? Enfim, tá, pessoal? Então, para encerrar essa parte aqui do ohmímetro, tá? Falta estudar ainda o ohmímetro shunt. Isso aqui a gente vai ver em 5 minutos, espero. Por quê? Porque esse ohmímetro basicamente não era muito utilizado e ainda hoje continua não sendo, tá? Por quê? Porque esse ohmímetro, tá, é uma configuração possível de fazer. Se vocês quiserem implementar na prática, vai funcionar. Só que isso aqui precisa de um elemento que é uma chave externa. Tá? Essa chave aqui vocês não podem pensar que é o liga-desliga do multímetro, tá? Qualquer um deles precisa ter liga-desliga. Só que além do liga-desliga, tipo, selecionei esse circuito, eu preciso uma condição da chave para dizer que
aquele circuito pode fazer a medição naquele instante ou não. Por quê? Porque, por exemplo, pega o multímetro, e esse multímetro tem um ohmímetro shunt interno dele, selecionei ele, se eu não tiver essa chave, tá? O circuito resultante é esse circuito aqui, circuito fechado, né? Independente se tem um RX ou não, vai existir caminho para a corrente. Tá? Então, tu vai estar sempre medindo alguma coisa, tá? Que é algo que não é o desejado, né? Então, essa chave aqui serve para dizer, ó, naquele momento eu quero fazer a medição. Tá? E na hora que eu quero fazer a medição, eu aperto, fecho a chave e aí realizo a medição. Tá? É tipo um start, tá? Eu selecionei e agora quero começar a medição. Start. Pá. Barbado. Enfim, e o pior é que existem vários equipamentos assim, né? Que fazem essa função aqui, ó. Vamos fazer a medição agora, para evitar de ficar fazendo medição aleatórias, né? Certo? Que é muito interessante até esse dispositivo aqui. Tá? Porque se tu deixasse a vontade, tu vai estar sempre gastando energia que não é necessária. Esse ohmímetro shunt, ele é utilizado para medir pequenas resistências. Eu não comentei antes, mas o série é adequado para medir resistências médias, né? Resistências um pouco maiores. Aqui já é resistências mais baixas. Tá? E o básico é esse aqui, né? Ele é composto com a bateria, aqui nesse caso representado com resistência interna, mas não precisaria ter, né? Uma resistência para ajuste, para limitar a corrente. Agora, o galvanômetro colocado em shunt com a resistência desconhecida. Tá? O fundo de escala, então, em virtude dessa característica, ocorre quando a resistência é infinita, né? Por quê? No momento que a resistência for infinita, né? Se aqui for uma resistência, vou botar aqui, Rx é muito maior que Rm, a corrente tende a passar pelo galvanômetro, toda ela. Tá? E aí significa que eu vou estar medindo o fundo de escala. Tá? E aí eu vou estar com a máxima deflexão. Tá? Que é algo linear, não digo linear, mas algo mais coerente com o que a gente espera, né, de um dispositivo, né? Quanto maior o valor da grandeza desconhecida, maior a deflexão de um ponteiro, né? Certo? Mas essa propriedade, não, mesmo assim, não justifica o uso em virtude dessa característica da chave. A chave é algo que limitou muito mais o uso desse sistema do que qualquer outra coisa. Tá? E, naturalmente... Professor, eu tenho uma pergunta. Porque é difícil usar a chave no equipamento, no caso? Não chega a ser difícil, tá? Até porque tem um limitador, então. É um elemento a mais, né? Um elemento de controle. Se tu não tiver o cuidado de desligar ele, tu vai estar sempre gastando energia. Sim, sim, daí tu estraga o equipamento, no caso. Logo e logo a tua bateria vai para o espaço, né? É mais nesse sentido, né? Então, tu vai ter uma vida útil menor. Além de ser um elemento mecânico, que o Rafael comentou. Só um minuto, pessoal. Uhum. Tá. Enfim, tá. Tá, uhum. Tá. Tá, pessoal. Desculpa que eu estou recebendo as mensagens do projeto aqui. O pessoal está meio louco.
Tá, eu perdi o raciocínio, mas a gente analisou isso aqui, tá? Existe uma outra possibilidade, né, um outro cenário, que seria se Rx igual a zero, tá? Quando Rx é igual a zero, isso aqui é um circuito aberto, então toda a corrente passa por aqui, e aí tem a medição, tá? Certo? Isso aqui é adequado para pequenos valores, tá? Em virtude disso aqui, tá? Dessa característica aqui, né? Porque no momento que a resistência for muito alta, tu perde, assim, a pouca precisão, né? Tanto faz se a resistência, como essa Rx é muito maior que Rn, digamos que se ele é 100 vezes ou 110 vezes maior, provavelmente a corrente medida aqui vai ser praticamente igual. Tá? Daí tu perde um pouco a precisão. Tá? Então, vamos justificar aqui mais um pouco, então, além de ter esse problema da chave, talvez essa limitação de amplitude de resistências também limita um pouco o uso, né? Limitou. Tá, a modelagem, tá? Vamos passar um pouco bem rápido, mas desse dispositivo pode ser utilizado aplicando lei das malhas, tá? Nós são duas malhas, e aplicando o teorema de Thevnin. Tá? Analisando essa primeira malha, vocês conseguem enxergar aqui, que é a malha da bateria, em conjunto com o galvanômetro, vocês podem chegar à conclusão que a tensão de Thevnin, tá, entre os pontos A e B, entre os pontos do galvanômetro, né, onde vai ser conectado o Rx, né, é igual à tensão da bateria menos a queda de tensão em R de Thevnin, certo? Proporcionado pela corrente fornecida pela bateria, de acordo com a carga. Já olhando a segunda malha, vocês conseguem concluir que a corrente fornecida pela bateria depende da tensão da bateria e da resistência interna da bateria, mais resistência limitadora de corrente, mais a resistência conectada entre os terminais A e B. Tá? Juntando essas duas equações, tá, a gente consegue obter a equação de V de Thevnin independente da corrente I. Tá? Então, a tensão de Thevnin, tensão nos pontos A e B antes da inserção da resistência conhecida, tá? Ou após a resistência conhecida, é igual a E, tensão da bateria, vezes esse fator aí de resistência. Tá? A resistência de Thevnin, vocês podem calcular por meio do curto-circuito das fontes, tá? E deixando em aberto lá os terminais A e B, não conectando o galvanômetro. Tá? Uma vez definido isso, vocês podem retornar ao sistema. Agora sim, eu tenho o sistema modelado pelo teorema de Thevnin, a bateria, resistência limitadora, mais o Rx, e agora eu posso colocar entre os terminais A e B um galvanômetro. Tá? Então, pode ver que aqui é um pouco o contrário, né? Tu começa com Rx, depois tu quer chegar até o destino, que é determinar a corrente no galvanômetro, a corrente ser medida, né? Então, olhando a partir desse equivalente, desse circuito equivalente de Thevnin, né, e aplicando aqui a lei das malhas, né, a gente obtém essa equação aqui. Tá? Essa equação, V de Thevnin, a gente já obteve aqui nos slides anteriores, R de Thevnin também. Tá? Essa equação, se vocês notarem, né, ela possui vários parâmetros de circuito, possui o Rx, que é o parâmetro desconhecido, e possui também a corrente a ser medida, né? Corrente medida, que é o Ix, e aqui tem o parâmetro desconhecido, né, que eu quero medir. Tá? Então, eu posso resolver essa equação para R de x de forma a obter uma relação com a corrente medida no galvanômetro. E é isso que está sendo apresentado nesse slide daqui, né? Primeiro, foi feito mínimo múltiplo comum, passei o denominador
para o lado multiplicando zero, tá? Eu fiquei apenas com o numerador, tá? Extraí aqui, separei aqui o componente de Rx, né, desse produto, para ficar mais fácil para isolar Rx, tá? E aí cheguei nessa equação, tá? E aí essa equação me mostra que é possível calcular Rx conhecendo a corrente medida no galvanômetro Ix, tá? E os demais parâmetros são tudo parâmetros do circuito projetados anteriormente. Tá? O que é mais possível analisar? Tá? Resistência em meia escala. Quanto que vale a resistência em meia escala aqui nesse projeto? É o paralelo do RM, resistência interna do galvanômetro, com a resistência limitadora de corrente em série com a bateria. Tá? Notem que aqui eu sumi com a resistência interna da bateria. Tá? É indiferente, normalmente são valores bem baixos aqui, mas poderia ser levado em consideração. Corrente de fundo de escala, tá? Ocorre nessa condição em que a resistência máxima, né, Rx infinito, né? Então, a corrente medida vai ser aproximadamente igual à corrente fornecida pela fonte. Então, E dividido por Rm mais RH, mais R, desculpa. E na prática, a corrente medida pode ser calculada de duas formas. Por essa expressão e por essa expressão, uma vez que eu tenho uma associação paralela aqui de Rx com esses elementos daqui, né? Certo? Na verdade, não é um paralelo, né? Enfim, tá? E o ângulo de deflexão eu posso calcular a partir dessa equação, tá? Passei um pouco por cima, tá? Não é bem meu foco, mas é possível projetar também o ohmímetro shunt utilizando essas equações. Tranquilo, pessoal? 3h15, tá? Próxima aula, a gente vai começar a medição de pontes, tá? Que é uma dos métodos de medir resistência, tá? Que até também uma justificativa por que não foi utilizado tanto o ohmímetro shunt, tá? O ohmímetro, as pontes de Wheatstone ou a ponte de Kelvin são muito mais precisas, tá? E permitem um range maior de possibilidades de medição de valores de resistência.